Olá galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Enfermagem Baseada em Evidências. Eu sou o professor Reginaldo Figueiredo e nós iremos dar continuidade aqui às nossas videoaulas sobre sinais vitais. Essa é a segunda aula referente ao módulo 1. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre temperatura corpórea. Na verdade, pessoal, eu gostaria de fazer uma pequena observação com relação à nossa aula passada, que faltou justamente eu falar sobre esse slide aqui, que são as situações em que nós devemos verificar os sinais vitais, tá? Na verdade, são as principais situações em que nós devemos verificar os sinais vitais. Então, os sinais vitais devem ser verificados em instituições de saúde no momento da admissão do paciente, isso é importante, até mesmo para se ter um parâmetro, né, dos sinais vitais desse paciente, principalmente pressão arterial, em visitas domiciliares, por exemplo, no caso da estratégia de saúde da família, quando vai visitar um paciente em domicílio ou quando esse paciente está em internação domiciliar, se verifica os sinais vitais nesses momentos de visitas, tá bom? No hospital também, pessoal, nós verificamos os sinais vitais em esquema de rotina, tá? Geralmente essa rotina é prescrita pelo médico ou pelo enfermeiro, tá bom? Geralmente tem lá o prontuário do paciente, né? A prescrição do paciente. E lá geralmente vai estar prescrito, né? Verificar a temperatura, verificar sinais vitais do paciente de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, ou seja, conforme o médico ou enfermeiro achar necessário, tá bom? Isso aqui é importante antes, tá? E após procedimentos cirúrgicos e diagnósticos invasivos, tá? Bom, antes e após procedimentos cirúrgicos é obrigação da enfermagem. Durante o procedimento cirúrgico, quem verifica esses sinais vitais, o responsável, né, pelos sinais vitais, seria justamente o anestesista, tá? Em procedimentos diagnósticos invasivos, nós podemos citar, por exemplo, uma endoscopia, uma colonoscopia, é um procedimento diagnóstico invasivo. É interessante verificar os sinais vitais antes e após esses procedimentos, tá bom? Bom, antes, durante e após a transfusão sanguínea de hemocomponentes e derivados, isso é importante também se verificar, tá certo? Isso aqui é de rotina, tá? Lembrando que os hemocomponentes derivados é antes, durante e após, e procedimentos cirúrgicos e diagnósticos é antes e após, tá bom? Antes, durante e após a administração de medicamentos que afetem a função cardiovascular, respiratória e da temperatura. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, tá? Eu até falei para vocês, por exemplo, se o paciente ele está em uso de um antitérmico, né? Então, assim, o que é que acontece? É interessante verificar antes do uso, tá bom? Durante e após, para a gente ter mais ou menos um parâmetro ali, se houve mudança nesse sinal ou não, tá bom? Bom, quando o paciente informar sintomas inespecíficos e de estresse físico, tá? Então, por exemplo, o paciente fala, não estou me sentindo bem, né? Estou com vertigem, estou com sensação de desmaio. É geralmente sempre importante a gente verificar os sinais vitais para saber se está havendo alguma alteração. Tá bom, pessoal? Então essa era a única observação que eu gostaria de fazer com relação à nossa aula passada. Bom, então dando continuidade aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre temperatura corpórea, tá? Bom, então olha só, pessoal, é importante, antes da gente começar a falar sobre temperatura corpórea, a gente entender como ocorre essa questão de calor produzido e calor perdido pelo organismo, tá bom? Bom, na aula passada também, eu comentei uma coisa com vocês sobre um controle neural. Lembra que eu falei assim, olha, é muito importante aqui nós falarmos um pouquinho sobre a questão do hipotálamo, tá? O hipotálamo, com relação à questão do controle neural, né, referente à temperatura, ele é um dos órgãos ali mais importantes que nós temos com relação a esse controle desse sinal vital, que justamente é a temperatura corporal, tá bom? Então, olha só, eu gostaria que vocês entendessem mais ou menos como é que ocorre, tá, essa questão do controle da temperatura corporal. Na verdade, a nossa temperatura corporal, ela oscila durante as 24 horas do dia, tá bom? Então, num momento nós estamos retendo calor, em outro momento nós podemos estar, no caso, dissipando esse calor.
E o responsável por isso é justamente o hipotálamo. Então, olha só, como é que funciona essa questão desse controle de temperatura em um organismo normal, em um organismo que não é patológico, tá bom? Para deixar bem claro para vocês. Imagina o seguinte, que você está em um ambiente em que o calor é extremo, tá bom? A temperatura é extrema, tá certo? Vamos imaginar ali beirando mais ou menos os 40 graus Celsius. O que acontece? O primeiro órgão, tá, a sofrer com esse calor é quem? É a pele, não é verdade? Então o que a pele faz? A pele ela vai conduzir esse calor principalmente para o nível central, para os órgãos centrais, na tentativa, pessoal, de diminuir, tá, o sofrimento na periferia, na pele. O que é que acontece? Nós temos o hipotálamo anterior e o hipotálamo posterior. O hipotálamo anterior, ele funciona, tá, no momento de calor extremo, que é esse exemplo que nós estamos dando agora, tá? Como é que isso funciona? O hipotálamo, ele funciona como um termostato, tá certo? A temperatura interna vai subindo e ele vai permitindo. Quando chega no nível máximo, o que é que acontece? O hipotálamo fala mais ou menos assim: opa, parou a bagunça. Se eu continuar permitindo que os órgãos internos recebam esse calor da periferia, os órgãos aqui vão fritar. O que é que o hipotálamo faz? O hipotálamo anterior. Ele manda, através de uma reação química, ok, provocar vasodilatação, tá certo? Essa vasodilatação atinge, na verdade, até as glândulas sudoríparas. Então, o que é que essa vasodilatação faz? Ela faz com que esse calor dissipe, seja conduzido novamente para a periferia, e para resolver essa situação, o que é que ele faz? Ele provoca, através da vasodilatação e principalmente da dilatação das glândulas sudoríparas, a formação do suor. Então o suor ele escorre no corpo e, através da evaporação, faz justamente, tá, o resfriamento do corpo, o resfriamento da periferia, que justamente seria da pele. Tá certo? Então, em uma situação inversa, então esse exemplo que eu acabei de dar para vocês é justamente, digamos, um ambiente ali em torno de 40 graus Celsius. Em uma situação inversa, quando o extremo, na verdade, não é mais calor, é frio, o que é que o hipotálamo faz? Não mais o anterior, mas sim o posterior. Ele manda provocar uma vasoconstrição, tá? Por quê? Numa situação de frio extremo, tá, qual é o órgão novamente que sofre? É justamente a pele. Então a pele, ela perde calor para o meio ambiente, tá certo? Ela está perdendo calor para o meio ambiente e ela começa a roubar calor interno, ou seja, calor dos órgãos internos. E aí o que é que acontece? Quando a perda de calor chega em um nível, né, extremo, o que é que o hipotálamo faz? Opa, acabou a bagunça. Por quê? Se eu continuar perdendo calor para a periferia, os órgãos aqui dentro vão congelar. É mais ou menos assim. Tá? Esse é um exemplo para que vocês entendam. Aí o que acontece? O que é que o hipotálamo faz? Ele manda provocar vasoconstrição. Provocando vasoconstrição, ele vai reter esse calor dentro, tá, do nosso organismo, ou seja, nos órgãos internos. E aí, nesse momento, o que a periferia tem que fazer? Tem que se aquecer de alguma forma. Então aí é onde nós procuramos agasalhos, cobertores e tudo mais. Tá bom? Então, resumindo a história, o que é que o hipotálamo anterior faz? Ele provoca vasodilatação na tentativa de dissipar calor dos órgãos internos para a periferia. E para resolver o problema, além da vasodilatação, ele provoca a dilatação das glândulas sudoríparas, tá bom? Que vai produzir justamente o suor escorre no corpo, tá? Evapora e refrigera a nossa pele. Então assim ele faz o controle. Em situação de frio é o contrário. O que é que ele faz? Vasoconstrição para reter o calor nos órgãos, tá bom? Então, pessoal, essa questão de calor produzido e calor perdido, ela é realizada justamente nessa dinâmica, tá bom?
Aí nós temos ali, ó, nós dizemos que o calor produzido e o calor perdido é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. Então, a dinâmica é sempre essa. O corpo ele vai produzir o calor, na maioria das vezes, e vai justamente perder para onde? Para o ambiente externo, tá? Na maioria das vezes ocorre dessa forma, tá ok? Então, o calor produzido menos o calor perdido é o que nós temos de temperatura corpórea, tá? Como se fosse uma formulazinha ali, ok? Bom, o outro ponto importante, que também falei para vocês, é que apesar das variações extremas que o organismo sofre entre o frio e o calor, a temperatura dos tecidos profundos permanece relativamente constantes, tá? Por que que permanece, pessoal, relativamente constante? É bem simples, tá? Porque justamente existe o controle do hipotálamo anterior e do hipotálamo posterior. O hipotálamo anterior faz vasodilatação, hipotálamo posterior faz o quê? Vasoconstrição. E aí o que vai acontecer? Justamente, tá? A questão de haver uma temperatura constante ali, relativamente constante, entre periferia e órgãos internos, tá bom? Um outro ponto importante é que a temperatura superficial, ou seja, a periférica, aquela que nós sentimos, né, na pele, varia, dependendo de quê? Da circulação sanguínea. Então, olha só, o que é que vai acontecer? Você vai imaginar o seguinte, no momento do exercício, imagine que você está praticando a caminhada ou simplesmente correndo. O que é que vai acontecer? A circulação sanguínea ela vai ser mais rápida. Então, com essa aceleração da circulação sanguínea, obviamente você vai produzir mais calor interno. Produzindo mais calor interno, o calor interno vai o quê? Dissipar para a periferia, na tentativa justamente de manter o equilíbrio da temperatura interna. Tá bom? Beleza? Então é mais ou menos isso aqui que está falando. Eu acho que ficou mais ou menos claro aí para vocês, né? Bom, e qual é a temperatura, pessoal, normal? Não é? Porque nós falamos aqui que ela se mantém constante, porém ela possui algumas variações durante 24 horas, justamente pelo calor produzido e o calor perdido, tá bom? Então nós partimos de um princípio dizendo o seguinte, olha, nenhum número pode ser considerado o quê? Normal, tá? É o que eu já havia falado para vocês, inclusive na aula passada. Depende muito de cada paciente. Nós temos valores de referência, tá certo? Mas uma temperatura, digamos, de um indivíduo que esteja um pouco abaixo ou um pouco acima dos valores de referência, não quer dizer que ele é anormal. Nós sempre temos que avaliar a condição daquele paciente, tá certo? E justamente porque essa temperatura ela oscila. Principalmente, pessoal, com relação ao quê? À idade. Tá? Então, por exemplo, as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, quando chegam na terceira idade, geralmente ela tende a ter uma temperatura mais diminuída, devido a vários fatores. Primeiramente, o metabolismo, tá ok? Que não é mais o mesmo. Segundo, a questão da perda de tecido adiposo, porque nós sabemos que o tecido adiposo ele tem influência muito grande com relação à temperatura. Então, geralmente, os idosos eles sofrem mais na época de frio, tá certo? Por isso que eles têm a temperatura um pouco mais baixa, porque não tem tecido adiposo ali para conservar a temperatura, tá certo? A questão da prática de exercício, como também eu já falei para vocês, não é? Que na prática de exercício geralmente nós produzimos mais calor devido à circulação sanguínea, e as condições ambientais que têm influência, como também eu dei o exemplo para vocês, tá? Um ambiente muito frio, vasoconstrição, um ambiente muito quente, vasodilatação, tá certo? Bom, ainda falando da variação de temperatura, nós possuímos, pessoal, alguns valores de referência com relação ao que seria hipotermia, ao que seria normotermia e ao que seria pirexia ou hiperpirexia, tá certo? Bom, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que é um pouquinho difícil da gente falar um valor de referência assim fidedigno. Por quê? Porque diversos autores às vezes possuem algumas variações com relação
a esse parâmetro de temperatura, de sinais vitais, tá certo? Então eu vou me basear aqui em duas literaturas que eu considero, digamos assim, as mais importantes ou até mesmo, tá bom? As que realmente eu gosto de citar como referência, tá? Então nós vamos falar aqui sobre as variações dos valores de temperatura e as consequências fisiológicas segundo a literatura, segundo o livro Potter e Perry, tá bom? Bom, se eu só ativar aqui minha caneta para a gente começar aqui, ok? Olha só, se você for observar, tá? Nós temos valores aqui do que seria hipotermia, tá certo? Hipotermia. Nós temos aqui o que seriam valores de temperatura normal, aí aqui seria uma média, a gente vai falar sobre isso aqui agorinha, tá? Essa faixa normal nós consideramos normotermia, tá bom? Aí nós temos aqui o que nós consideramos de pirexia, nós temos aqui o que nós consideramos de hipertermia, que também é conhecido como hiperpirexia, e nós temos valores que nós consideramos que não são compatíveis com a vida, ou seja, que é impossível de sobreviver, tá bom? Que se chegar a esse nível de temperatura, na verdade é morte. Bom, vamos entender aqui, não se esqueçam que nós estamos falando de variações de temperatura segundo Potter e Perry, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar sobre um outro autor também que é renomado. Bom, então o que é que seria aqui, pessoal, a princípio, valores que são considerados de hipotermia segundo Potter e Perry, tá bom? Bom, esquece esses graus aqui que ele dá em Fahrenheit, tá bom? Eu estou falando de graus Celsius, então essa parte, essa linha aqui de baixo. Então olha só, se você for observar, ele considera um valor de hipotermia geralmente abaixo aqui, ó, de 36,5. Tá? Então 36,5 basicamente, ó, tá vendo? Potter e Perry já considera o quê? Um valor de hipotermia. Lá na frente nós vamos falar sobre as variações desses valores, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então abaixo de 36,5 seria justamente o quê? Hipotermia. Correto? Bom, com relação à faixa de normalidade, o que é que Potter nos traz? Ele fala o seguinte, ó, que a média seria o quê? De 36 a 38 graus. Pessoal, agora presta bem atenção. Ele não está falando 36 a 38 graus referente somente à temperatura periférica. Ele aqui também está abordando que essa variação de 36 a 38 é entre a temperatura periférica e a temperatura central. Por quê? A temperatura periférica ela é mais baixa do que a temperatura central. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Temperatura central é aquela considerada dos órgãos internos. Temperatura periférica é justamente a temperatura da pele. Tá certo? Ok? Então quando ele fala de 36 a 38 graus Celsius, ele está falando da variação entre essas duas temperaturas. Bom, o que é que seria pirexia? Tá? O que é que seria pirexia ou considerado febre, que é a mesma coisa, tá? Seria a partir mais ou menos de quanto? De 38,5. Então, acima de 38,5 até a base de mais ou menos aqui, ó, 40,5, então 38,5 a 40,5, tá? Ele considera como pirexia, ou seja, como febre. E o que seria hipertermia ou hiperpirexia? Seria acima de 40,5 graus Celsius. Tá ok? E os valores já incompatíveis com a vida já começaria a partir de quanto? De 42 graus Celsius. Tá certo? Então, resumindo aqui, Potter e Perry, ele considera, tá, valores de hipotermia abaixo de 36,5 graus Celsius, valores de normotermia, considerando a variação entre a periferia, entre periférico, temperatura periférica e temperatura central, de 36 a 38, ok? Ele considera pirexia febre acima de 38,5, tá certo?
até 40,5. De 40,5 em diante, ele vai considerar como hipertermia ou hiperpirexia. Ok? E acima de 42 graus Celsius, ele já vai considerar o quê? Como sendo incompatível com a vida. Agora vamos ver a comparação de uma outra literatura? Olha só. Variações. Deixa eu ativar minha canetinha aqui. Olha só. Variações dos valores de temperatura e as consequências fisiológicas segundo Wilson, tá? Wilson e Leuven, tá? É outra literatura renomada. Bom, o que é que ele vai me dizer aqui? Olha só. Aqui ele vai me dizer o seguinte, ó. Aqui nós temos o que seria hipotermia grave. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Hipotermia, normal, pirexia, hiperpirexia, dano celular irreversível e morte, tá? Então, olha só, vamos primeiramente ver aqui o que é que seria hipotermia, tá? Então, hipotermia, Wilson e Leuven, ele considera abaixo de 36, tá vendo aqui, ó? Abaixo de 36 até 28 graus Celsius. Tá vendo? Então, de 36 abaixo até 28 graus Celsius, ele vai considerar como o quê? Hipotermia. Abaixo de 28 graus Celsius até 25 graus Celsius, ele vai considerar como hipotermia grave. E abaixo de 25 graus Celsius, o que é que ele coloca? Parada das funções cardíacas e respiração, né? Parada das funções cardíacas e respiratórias, células ainda viáveis, possível morte. Ok? Então, abaixo de 25 graus Celsius, basicamente morte. Ok? Bom, o que é que seria a temperatura normal para ele? De 36 a 38. Lembrando que essa temperatura normal é a variação entre a temperatura periférica e a temperatura central, tá bom? O que é que seriam valores de febre, pirexia? De 38 a 41 graus Celsius, tá certo? De hiperpirexia seria de 41 a 44 graus Celsius, também aqui já é diferente, né? De Potter e Perry. E acima de 44, o que é que eu tenho? Morte. Tá vendo como varia? Então, assim, são valores de referências, tá certo? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, só relembrando, abaixo de 25, dano celular e possível morte. Entre 28 e 25, hipotermia grave. Entre 36 abaixo de 36 e 28, hipotermia. Temperatura normal, 36 a 38 graus Celsius. Pirexia, de 38 a 41. Hiperpirexia, 41 a 44. Acima disso, possível morte e dano irreversível. Aí você pode se perguntar, professor, e aí? Qual valor de referência eu sigo? Bom, baseado nesses dois, qualquer um dos dois está certo. Tá certo? Beleza? Eu sei que é complicado, meu amigo, mas ciências relacionadas à saúde não é igual a matemática, não é exata, tá bom? Assim, o ser humano ele varia muito de um indivíduo para o outro, por isso que não se chega a um valor de referência fidedigno, tá bom? Mas vocês observaram que a variação é muito pouca entre um e outro. Vamos lá então? Bom, então ainda com relação à questão da variação de temperatura, tá? Como eu falei para vocês, ó, os níveis aceitáveis de temperatura para os seres humanos variam de 36 a 38, principalmente segundo, né, a referência de Potter e Perry, tá certo? Lembrando mais uma vez que é a variação de temperatura periférica e temperatura central, tá bom? Bom, por que, pessoal, que tem que ser essa variação? Porque olha só a observação que ele faz. Ó. As células e os tecidos funcionam melhor dentro de um estreito intervalo de temperatura. Tá? Então, para que as células
do corpo humano funcione de forma adequada, a periferia e os órgãos internos têm que variar entre 36 e 38 graus Celsius, tá? Bom, como locais para verificação de temperatura, nós temos aqui, ó, temperatura oral, retal e axilar, tá? Nós temos da membrana timpânica, essas daqui são consideradas, digamos, periféricas, tá? Lembrando que a retal e a da membrana timpânica, ela chega mais próxima da temperatura central. Cuidado! Nós consideramos oral, retal, axilar e membrana timpânica como periféricas. Mas, coloca uma observação aí, ó, a retal, tá? E a da membrana timpânica, elas são as que mais se aproximam da temperatura central, tá bom? Como temperatura central, nós temos o quê? A artéria temporal, esofágica e pulmonar, e a bexiga urinária. Essas são referentes, tá bom, à temperatura central. Ok? Artéria pulmonar, esofágica e pulmonar, e artéria temporal, esofágica e pulmonar, e a bexiga urinária. É considerada como temperatura central. Ok? Vamos seguir então. Bom, com relação aqui à variação de temperatura, o que é importante de você saber que você não pode esquecer de forma alguma, tá? A temperatura média de jovens adultos saudáveis, tá? É de basicamente 37 graus Celsius. Temperatura média de jovens saudáveis é de 37 graus Celsius, tá? Variação. Quer dizer que seja 37 graus Celsius certinho, mas pode variar. A média geralmente é 37, tá bom? Bom, o valor da temperatura vai variar conforme o quê? O local em que você vai medir essa temperatura. Lembra no slide anterior que eu falei, ó, nós temos a temperatura axilar, temperatura oral, temperatura retal, temperatura da membrana timpânica. Retal e da temperatura e da membrana timpânica, vai haver uma variação porque ela vai se aproximar mais da temperatura central. E nos outros locais, que justamente seria na artéria temporal, pulmonar, esofágica, bexiga urinária, nós teremos valores mais altos porque se refere justamente à temperatura central, tá bom? Um outro dado muito importante é que a temperatura central geralmente ela pode variar entre 0,6 a 1,2 graus Celsius quando nós fazemos referência à temperatura periférica. Então presta bem atenção, ó, vem aqui comigo para que você não esqueça. Então como é que seria isso aqui? Ó? Imagine que uma temperatura periférica ela está 36 graus Celsius. Então imagine que você verificou a temperatura axilar de um paciente e deu 36 graus Celsius. Se você fosse verificar a temperatura central deste paciente, ela pode variar em torno de quanto? 36,6 graus Celsius a quanto? A 37,2 graus Celsius. Por que isso? Porque justamente está aqui, ó, a temperatura central geralmente varia entre 0,6 a 1,2 graus Celsius em comparação à periférica. Então, se a temperatura periférica dele, ó, deu 36 graus Celsius, e você for, por exemplo, verificar a temperatura da artéria temporal, você vai observar que essa temperatura vai variar entre 36,6, tá? 0,6 graus a mais, a 37,2, porque pode variar até 1,2 graus Celsius. Ok? E por fim, a temperatura retal e da membrana timpânica refletem a temperatura central, como eu falei para vocês, tá bom? E um dado importante, a oral e a axilar, ela se refere o quê? A periférica. Ok, pessoal? Compreenderam aqui? Tranquilo? Sem dramas? Bom, eu vou parando por aqui, tá certo? Porque a nossa aula já está ficando um pouquinho longa, tá? Para não ficar muito cansativo.
E lembrando que na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre termorregulação, tá certo? Não esqueça aí de se inscrever se você ainda não se inscreveu no canal. Não esqueça aí de dar o seu joia, tá bom? O seu like, a sua curtida, tá certo? Porque assim nós conseguimos aumentar mais o número de participantes do canal e a gente consegue divulgar aí o nosso trabalho. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês, um beijo no coração. Fui!